Olá, estamos retomando agora mais uma temporada do programa Observatório Debate e neste programa nós temos o prazer e a satisfação de contar com professoras da Universidade Federal da Paraíba que particularmente atuam no Alumia, que vem a ser o Laboratório de Combate à Desinformação. Nós temos aqui a professora Sandra Moura, a professora Maria Lívia e a professora Emília Barreto. Eu tinha pedido uma cola à produção, inclusive, sobre um breve perfil de vocês três, né? Mas depois disse, mas que besteira, eu vou pedir para que elas se apresentem, né? Fica muito mais elegante e certamente com muito mais consistência. Então, pela ordem alfabética, deixa eu ver quem... Emília, por gentileza. Eu sou Emília Barreto, sou professora do Departamento de Comunicação desde 1992, faz tempo, né? E, recentemente, estou engajada no trabalho juntamente com a Alumia, que é um laboratório de combate à desinformação, que foi criado no ano passado, né? 2024. Em 2024. Então, é bem novinho, tem um ano e pouquinho só. Está nos coeiros ainda. Tá. A professora, na sequência, a professora Maria Lívia. Bom, eu sou a professora Maria Lívia Pacheco, sou professora do Departamento de Comunicação da UFPB também, mais especificamente atuo no curso de Relações Públicas e estou no Alumia desde o seu lançamento, desde o seu projeto. Tenho pesquisado desinformação desde o ano de 2016, na ocasião do meu doutoramento. Então, durante todo esse tempo, aí, quase 10 anos, né, a gente tem dado ênfase a pesquisar a questão da desinformação, das fake news, e tenho contribuído aqui com o laboratório e temos muitos planos ainda para colocar em prática junto com essa equipe que só tem a crescer, né? Professora Sandra. Eu sou professora do Departamento de Jornalismo e da pós-graduação em jornalismo da UFPB e atuo junto com as professoras Emília e a professora Lívia no laboratório do Alumia, que é o Laboratório de Combate à Desinformação, e lá eu atuo na função de coordenadora de jornalismo, acompanhando os trabalhos de checagem. Ok. Agora, eu pediria a vocês que de uma forma breve, especialmente a nossa professora Emília, que é coordenadora executiva, né? Que a senhora resumisse para que foi criado o Alumia e até onde você vislumbra que esse projeto vá adiante. Olha, esse projeto começou com um movimento da sociedade civil e instituições da área da comunicação que procuraram a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a universidade. Desculpa, Secretaria de Ciência do município de João Pessoa. Exato. Procurando para buscar exatamente, já não sabia exatamente o que era, mas era alguma coisa no sentido de combate à desinformação. E a gente teve uma reunião grande, e dessa reunião, pouco tempo depois, a Secretaria lançou um edital, né, de concorrência pública, para a criação de um laboratório de combate à desinformação, e nós concorremos e a nossa proposta foi exitosa. Ganhou o edital e nós começamos o processo de implantação do laboratório. A gente vê que tem um horizonte muito largo pela frente, porque essa questão da desinformação, da desordem informacional, só tende a se agravar. Então, é um trabalho que a gente tem que vai ser de muito longo prazo. Professora Maria Lívia, a senhora disse que o seu foco é a desinformação. Sim. Né? Como é que está isso no seu, digamos assim, no seu ranqueamento pessoal? Como é que está o nível de produção de desinformação no Brasil, principalmente porque estamos num ano de eleições, né? E isso tende a se agravar. É difícil, a gente temos de anteparos, temos como se confrontar com essa onda? Sim, é muito importante a gente dialogar, até porque esse é uma proposta que tem sido discutida, inclusive, em nível do legislativo, né? A gente tem discutido a questão da regulamentação das mídias sociais, porque há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, a gente combatia fake news de uma forma muito mais simples. Pegava uma notícia que tinha sido
manipulada, então tinha muitos erros grosseiros, e a gente conseguia chegar a uma forma de conversar com a comunidade, com as pessoas, sobre como combater essas notícias falsas. Mas hoje a gente tem a inteligência artificial, que é o nosso grande desafio, principalmente para as eleições desse ano, porque os métodos eles estão cada vez mais refinados. Então, a olho nu, a gente não consegue, muitas vezes, identificar como a desinformação está presente em peças, em vídeos, em áudios, se apropriando de vozes, dos rostos das pessoas, né? Então, assim, a gente tem essa batalha ali do dia a dia, que a gente tenta identificar essa desinformação, e a gente tem uma batalha muito maior, que é essa do âmbito mesmo político, da regulação. Então, temos diversas universidades, diversos laboratórios trabalhando em prol de trazer essa discussão para os cenários que possam regular as mídias de uma forma a combater a desinformação efetivamente. Professora Sandra, como coordenadora de jornalismo da Alumia, o Alumia já produziu combate efetivo à desinformação? Temos casos a citar nessa trajetória? Nós temos feito essas checagens, né? Eu gostaria de destacar que o Alumia ele é formado no seu corpo por estudantes também de graduação, de pós-graduação, os pesquisadores, os docentes e também jornalistas. Nós formamos essa equipe e nós fazemos esse trabalho. Nós temos dado uma contribuição importantíssima na minha avaliação, né? Um laboratório recente, não tem nem 2 anos, vai completar 2 anos ainda. E quando você fez a pergunta para a professora Emília até sobre se tem perspectiva de avanço, até diria que a manutenção do laboratório hoje nós estamos sem recursos de financiamento e nós já estamos mantendo o laboratório, dado o sucesso, vamos dizer assim, né, que isso teve na comunidade. O Alumia ele é respeitado internamente, ele fora da academia também. E, assim, ele tem dado no campo, por exemplo, da saúde. Nós temos feito checagens sobre a questão das vacinas. Nós estamos no campo da política também. Em 2024, nós participamos com checagem dos debates televisivos, os debates eleitorais televisivos. Nós acompanhamos os candidatos. Estamos, inclusive, nos programando também para fazer esse acompanhamento nas eleições de 2026, né, este ano. E também nós temos atuado, Rubens, com a questão da educação midiática. Nós temos dado cursos, oferecido cursos para a comunidade, nós já oferecemos curso para as mulheres ativistas, nós já trabalhamos com jovens, né? Aqui em Pedras de Fogo, no Instituto Federal, o técnico, a parte técnica, e a gente tem capacitado também os nossos estudantes também para isso. Então, se você me pergunta se tem essa contribuição, eu diria que pelo pouco tempo, se a gente pensar proporcionalmente, ele é um laboratório que tem contribuído, sim, com a sociedade paraibana. Professora Emília, a gente sabe que existe ainda em gestação, né, uma rede paraibana de combate à desinformação. Como é que está essa história? Já se estruturou? Já podemos contar com essa rede? Ela ainda está como é que eu diria assim, nos momentos finais dessa articulação, porque o elemento que amalgama todas essas colaborações em torno de um manifesto, esse manifesto já foi feito, tem instituições que já aderiram, né? Então a gente agora está aguardando qual é o próximo passo que a gente vai dar. Nós temos uma liderança natural da universidade nessas questões e temos também, me parece, nessa rede a participação da mídia comercial. Não é isso? Não é isso? É isso. E essa interseção, esse diálogo, essa interlocução, ela continua, por exemplo, a perspectiva de a gente repetir agora em 2026 o que houve, me parece, em 2024, de participar de uma checagem
digamos assim, por exemplo, de um debate entre candidatos a cargos majoritários? Temos essa possibilidade? Estamos preparados para isso? Eu digo estamos quando eu me refiro ao Alumia. O Alumia é o seguinte, a gente estava contando, como você sabe bem, nós dependemos de financiamentos para os nossos bolsistas checadores, mas nós também temos um quadro de voluntários, né, colaboradores. E a gente fez um projeto que era de financiamento para uma plataforma de monitoramento e de checagem. E aí, dadas as questões burocráticas, né, internas, a tramitação, você sabe, você já atuou na procuradoria lá da universidade, você sabe que a gente tem todo esse cuidado, né, com as questões da própria tramitação desses processos. E aí houve uma demora um pouco nisso aí. Então, nós não vamos poder contar com a plataforma agora, neste momento, né, nesse período que a gente estava pensando, mas nós estamos tentando outras parcerias para que dê tempo ainda a gente trabalhar nesse processo eleitoral. Se isso não ocorrer, nós vamos trabalhar, de certa forma, como nós trabalhamos no ano de 2024. Uhum. Nós conseguimos fazer as checagens, nós assistíamos aos debates eleitorais e, como durante o debate ou nas entrevistas televisivas, esses candidatos sempre estão repetindo, em boa parte, as mesmas informações ou as mesmas denúncias, ou as mesmas acusações, vamos dizer assim, isso é recorrente nos vários debates. Então, a gente tem essa condição de fazer esse acompanhamento, não naquele tempo real ainda, que é o que nós desejamos e a nossa meta será essa. Mas nós estamos pensando até em fazer como houve em Portugal, com o auxílio aí da Aleteia, em Portugal eles fizeram isso. Eles fizeram ao final, eles acompanharam todos os debates televisivos e ao final eles fizeram uma espécie de um relatório e conseguiram mostrar quais os candidatos que mais lançaram, vamos dizer assim, informações falsas durante o processo. Sim, sim. Como a gente tem também essa questão do defeso eleitoral, a gente está numa universidade pública federal e que a gente tem que obedecer às legislação, nós até vamos deixar para lançar esse relatório depois, até, né, em função do defeso eleitoral. Mas nós vamos fazer esse acompanhamento, sim, dos debates televisivos e das entrevistas que os candidatos vão dar na mídia. Eu conversei há algum tempo com um colega jornalista, ele ocupa um cargo importante na estrutura de jornalismo de uma grande rede de comunicação aqui na Paraíba, e havia essa possibilidade, né? Eu perguntei a ele se era possível agregar uma equipe de checagem durante um debate, né? E a opção dele, me parece, vai ser essa que você falou. Imediatamente após, se você tiver esse grupo de checagem, será feita uma análise mas não é uma análise, é uma análise em tempo real, com transmissão. Sim. Essa é a minha esperança, de que ocorra isso. Porque eu me lembro que, numa campanha passada, um determinado candidato a governador, que estava no exercício do cargo, ele costumava lançar assim, informações. Eu implantei tantos leitos, fiz tantos quilômetros de estrada. E como eu assisti os debates, hoje eu não assisto mais, eu confesso a vocês que eu não tenho mais paciência para isso. A cada debate, ele aumentava o número a quilometragem, o número de leitos, as escolas reformadas. Sim. Rapaz, era uma coisa fantástica. E você não tinha esses equipamentos, né? Agora, imagina hoje, a professora diz, com a inteligência artificial. A gente pode usar a inteligência artificial contra a inteligência artificial de quem usa no sentido do mal? Hein, professora? Temos recursos para isso? Não temos recursos suficientes ainda, por exemplo, né? A gente estava até discutindo se a gente teria como pegar um vídeo e usar um software para dizer se ele foi manipulado ou não. A gente pode chegar até a conclusão que foi utilizado determinados softwares para editar aquele vídeo. Agora, sobre o teor de veracidade daquele vídeo,
a gente não consegue 100%. Há uma esperança que a própria tecnologia ela seja utilizada para desmascarar essa tecnologia, mas ainda não é acessível, não está disponível, e aí tem todo um contexto, né, econômico, inclusive, em torno desse tipo de software disponível, um interesse por trás disso. E, por enquanto, infelizmente, a gente não tem como dizer vamos utilizar o software tal para desmascarar todas as mentiras que a IA está criando nessa eleição. Mas, professora Emília, a senhora, eu percebo assim quando uma coisa é real e quando uma coisa é artificial. Eu acho que todo mundo percebe, né? Como a gente passar isso para quem está na ponta? Eu digo, para a tia do Zap, né, na família mesmo, né? Dizer, olha, a voz é assim, sabe? Temos essa possibilidade, né? Essa é uma questão importante, porque, como o Lívia disse, a sofisticação que a IA trouxe para a produção desses conteúdos desinformativos é um nível de sofisticação que você não é capaz de identificar. A gente identifica muita coisa por aí, como aconteceram muitos memes da Copa do Mundo, né, com os jogadores todos assim, numa situação dramática de quem tinha acabado de sair do jogo, todos dentro do mesmo carro, todos os jogadores principais das seleções que foram eliminadas. Pelo contexto, você sabe que aquilo era mentira, mas pela figura que você vê, você seria tentado acreditar, se não tivesse o contexto, que desmentia a história. Verdade. Porque a sofisticação da construção, da narrativa e da imagem é difícil demais você verificar a olho nu. Então, por isso que, dentro do Alumia, a gente vê essa complexidade que é a questão do combate à desinformação. A gente trabalha com 4 linhas. Uma pesquisa, que é para você poder compreender o fenômeno, como ele se manifesta, né? A dimensão, de que forma ele se manifesta. A gente trabalha na outra linha, que é da educação midiática, que Sandra já falou, esses cursos que a gente já deu. A gente tem a checagem de fatos efetiva, que é essa que a gente verifica a fala de alguém para ver se aquilo ali corresponde à verdade, ou seja, se é um conteúdo desinformativo ou não. E também a questão do braço tecnológico, da questão da tecnologia, porque é um trabalho que tem que ter um pé na tecnologia, porque não tem ser humano capaz de varrer tudo o que acontece de informação nas redes sociais para poder pegar aquelas informações com potencial desinformativo para verificar. Porque é muito grande, é um oceano de desinformação. Tem uma figura que eu nunca vi, não, mas eu vejo muito falar. Maria Preta, é uma senhora, criaram uma senhora, né? Criaram, é um avatar. E tem uma força, segundo um alcance fantástico, né? E as pessoas que são crédulas, né? E acreditam nas informações que se passa, né, com isso. Isso, porque dentro do campo da desordem informacional tem uma coisa que é bem complexa, né? Porque nem sempre também o desmentido ele vai chegar a todas as pessoas. E mesmo chegando não significa dizer que todas vão acreditar no desmentido, né? Porque tem a questão do viés da confirmação. Porque são as crenças, né, que cada um acredita, as crenças prévias, vamos dizer assim. Então, muitas vezes pode ser a melhor pesquisa do ponto de vista do conhecimento, né, científico, desenvolvida e ali nos laboratórios mais sofisticados, e aí essa informação posta, é o caso que acontece muitas vezes com as vacinas, né? E não significa dizer que essa informação dada por um cientista, por exemplo, isso significa dizer que o cara que está lá na ponta, que acredita no que o pastor dele dissemina, no que o tio do Zap dissemina, né, que isso vai ter essa validade para ele, mesmo desmentido. Então, porque dentro da desordem informacional, essa questão do viés da confirmação é uma questão muito séria, que a gente, e pouco, eu diria que não é tão estudada, mas a gente precisaria estudar um pouco mais, porque ela está relacionada com as minhas crenças. Se é o meu time de futebol, se é a minha igreja, se é o meu, né,
o meu pastor, ou seja lá quem for, por mais que tenha dado científico por trás, eu vou... a pessoa que acredita naquela informação, ela vai continuar acreditando. Então, não é tão fácil, Rubens, essa barreira que a gente enfrenta é um grande desafio que a gente passa, né? Porque, por um lado, essa questão é uma questão também mercadológica, a gente sabe muito bem disso, né? Essa construção da ignorância transformada também numa mercadoria, a gente vê muito isso. E quem combate a desinformação, quem faz esse enfrentamento, nem sempre está com as mesmas condições tecnológicas, né? Financeiras, de quem está na outra ponta, na indústria da desinformação. Agora, imagina, vivemos num país onde muitas pessoas se regozijam, se congratulam e se autoelogiam pela sua própria ignorância, né? É uma coisa absurda. Mas temos também um viés aí, que eu acho que o aluno já atuou nisso, que eu acho muito importante, que é na questão, não é apenas na desinformação, mas na deformação, né? Que eu digo assim, aquelas mensagens que que elas reproduzem ad eterno, né? Os preconceitos, né? Digamos assim, a valorização de coisas absurdas, como a própria violência, né? A desqualificação, onde as vítimas geralmente são pessoas pobres, pretas e, sobretudo, mulheres. Eu vi um trabalho do Alumni, acompanhei isso, né? Porque eu contribuí de alguma forma, que foi um programa de rádio em que todo dia havia uma enquete sobre chifre, sobre, né, mulher que... ou então sobre a homossexualidade vista de uma forma caricata e tal. E eu acho muito importante. Professora Maria Lívia, a senhora acha que isso seria também, podia entrar numa linha de atuação de uma forma mais permanente, mais, digamos assim, para e passo com a da desinformação? Sim, é possível. Por exemplo, existe um laboratório, o NetLab, no Rio de Janeiro, que ele tem feito um acompanhamento da chamada machosfera, que é esse fenômeno nas redes sociais, na internet, em que a misoginia ela é exaltada, as mulheres elas são ali massacradas, tem toda aquela questão dos red pills, né? Então, esse é um exemplo da internet, das redes sociais, sendo usada para distorcer informação também e para aprofundar as desigualdades, aprofundar os preconceitos, aprofundar a misoginia, o racismo e etc. Né? Então, eu acredito que é possível também que, com o tempo, a gente consiga incorporar outras pesquisas, outras formas de atuação que esteja atento a essas questões em torno das redes sociais, porque essas questões que não necessariamente têm a desinformação no campo de frente dessa batalha, mas elas têm no seu background, né? Elas estão ali mantendo a base das pessoas que acompanham aqueles movimentos, das pessoas que concordam com essas injustiças, com essas questões que envolvem os direitos civis, os direitos sociais, inclusive de mulheres e crianças. A questão, por exemplo, da exposição infantil nas redes sociais, é possível também que seja acoplada às nossas pesquisas. Enfim, é um universo que a gente precisa estar disposto, né, a se aprofundar e esperamos também ter recursos para conseguir colocar para frente todos os planos que temos juntos aos nossos alunos e os demais pesquisadores. É muito vasto, né? Mas eu levantei essa história, professor Emílio, porque aqui na Paraíba não é apenas uma rádio, né? Isso é nós entramos na ocupação de um espaço no Rádio Paraibano, que o rádio aqui tem muita força, diga assim, a força a força no popular, como chamam, né? E não sei se é uma questão de formação também, muitos comunicadores, ditos radialistas, nós temos na universidade uma habilitação em radialismo ainda, ou em radiojornalismo. Recentemente foi atualizado o PPC dessa habilitação do curso de radialismo e depois dessa alteração ele passou a se denominar comunicação em mídias audiovisuais. Abriu um pouco mais o escopo. Certo.
Mas é justamente isso. A universidade, não digamos assim, não consegue formar, né, os comunicadores que estão tomando o espaço, que estão tomando conta da mídia eletrônica aqui na Paraíba, né? Existe uma tendência que já vem de um tempo, que é essa simbiose entre jornalismo e entretenimento. Uhum. E esse tipo de coisa que você está falando vem aí nesse bojo dessa mistura entre jornalismo e entretenimento. E com os digitais influencers, né? Com os digitais influência. Então, o profissional do jornalismo sério, ele fica meio sufocado diante dessa situação atual, né? Vira uma exceção, acaba virando uma exceção, né? Porque enquanto tivessem essa indústria, como Sandra falou, dos likes, rendendo dinheiro, né? Rendendo dividendos para as pessoas que fabricam essas fake news, essas desinformação em massa, massivamente, dificilmente a gente consegue ter um enfrentamento em nível de igualdade. Isso passa necessariamente, é como se você tivesse assim, estourou uma barreira. Então a água vai de enxurrada ladeira abaixo. Você só está com um baldinho para ir esgotando aquela água que escorreu. Então você tem que matar o problema na origem, não deixar que a barreira estoure. Ou seja, você tem que regulamentar essa questão das big techs, para minimizar a quantidade de desinformação que é jogada na sociedade. Esse é o nó, né? Esse é o nó, porque tem muita força só para as não universidades, para continuar só desregulamentados. os laboratórios de checagem, eles não vão dar conta disso. Tem que frear o processo na origem dele. Nós temos mais de um laboratório, algo semelhante à Alumia em outras instituições, porque eu realmente não tenho notícia. Vocês têm? Aqui no Nordeste, do que a gente conhece, voltado especificamente para, tendo como foco, né, o combate à desinformação, a gente fez um levantamento até e a gente não encontrou um outro nessa formação que nesse formato que é o Alumia. Inclusive, a gente até recebeu o convite de outros colegas de outras universidades, lembra do Rio Grande do Norte, Pernambuco também, para a gente discutir aí um projeto até conjunto para a região Nordeste, nesse formato do Alumia. Mas, assim, isso é dentro do levantamento que a gente fez, até onde a gente fez. De repente, um outro levantamento, né, pode aí encontrar um laboratório nesse formato. Agora, existem outras universidades, né, como Lívia mesmo falou, o do Rio de Janeiro, né, que tem uma outra dinâmica também, mas que está dentro do combate à desinformação. E existe também a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que ela reúne vários projetos, laboratórios de pesquisa no Brasil, que é a Ana Regina Rego, que formou inicialmente essa rede e que reúne esses projetos. Existem em outras universidades, sim, mas com esse formato do Alumia, que agrega jornalistas, os estudantes de graduação, de pós, os docentes, né? Nesse formato a gente não conhece aqui. Ou seja, a gente está exportando esse formato, esse trabalho. Formato. Inclusive, o pessoal de outras universidades já vieram para se reunir com a gente para saber como a gente começou, como a gente se estruturou, como é que a gente se organiza internamente. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que sim. Para mim é uma surpresa desagradável, né? Porque eu não me aprofundo na pesquisa dessas histórias, mas esperava que outras universidades também tivessem algo semelhante ao Alumia. Aqui, Eles têm outros projetos, sim, né? Eles têm outros laboratórios, sim. A gente está falando nessa perspectiva que foi a construção do Alumia, que a gente reúne também profissionais que não obrigatoriamente estão dentro da universidade. É nesse formato que a gente está falando que o Alumia a gente não encontrou um outro. Mas os outros laboratórios, outros projetos de outras universidades, ele tem os seus pesquisadores que estão trabalhando com o combate à desinformação.
Mas para ir a campo, só nós, né? Sim, a campo, assim, de checagem. Só nós. Aí, não, porque isso isoladamente, quer dizer, não adianta a gente ficar aqui feito, como a Emília disse, né? Com um baldinho tentando resolver a enxurrada. É muito braçal, É né, o muito trabalho. braçal, né? É muito. Agora, me diga uma coisa. Se a gente tivesse assim fazer uma distribuição de foco do Alumia, a minha impressão é que 80% é em cima de redes sociais, ou é mais? Olha, essa questão de rede social... Não, porque eu digo redes sociais, mídia eletrônica, eu chamo mídia Sim. eletrônica, não sei Por a onde terminologia a que você... difusão dela Sim. seria mais pelas redes sociais, redes sociais, basicamente. Redes sociais, né? Porque aí eu vejo muito um trabalho de Instagram, dessas... E também dos grupos, né? De WhatsApp, de Telegram, desses Mensageiros. aplicativos, né? De troca de mensagens. Acontece muito. Sim, mas como chegar a isso? Existem tecnologias, né? Já existem algumas pessoas que fazem essa varredura, algumas empresas que fazem essa varredura. É uma coisa assim que a gente está querendo fazer, né? De criar condições de que a gente possa fazer esse monitoramento do que está circulando, da informação que está circulando. E, a partir daí, pela repetição, pelo tipo de comunicação, saber se aquilo ali tem um potencial ou não desinformativo. Quer dizer, a gente está atrás de um perseguidor de algoritmo, é isso? Seria isso? Criar um rastreador do... Um rastreador. Perseguidor. Não, porque tudo que se faz, a gente tem um cuidado, eu não sei se... às vezes você pega uma divulgação, né? Um videozinho tal, lá que alguém está fazendo uma mentira deslavada. Sim. Aí você assiste, aí o cara diz, não faça isso não, que você está dando, engajamento. Né? Como eu sou analógico, eu estou aprendendo. Está dando engajamento, não curta, repasse, né? não comente e tal. Isso realmente funciona? Eu digo, a gente tem que realmente olhar ou não olhar. Como é, professora? Como é isso? É a grande discussão que temos, principalmente a gente está trabalhando com o Instagram, né? Principalmente. Entender a lógica do algoritmo, porque ele muda constantemente. Parece que quando a gente começa a entender como é que ele distribui informação, como é que ele coleta, armazena, aí ele muda lá a lógica e a gente fica sem saber. Como é que a gente percebe isso? Às vezes a gente posta algo e tem muita repercussão, né? A gente repete o mesmo horário que foi postado, o mesmo formato, é um conteúdo semelhante e algumas vezes é muito visualizado, tem muito engajamento e outras vezes não. Então, a gente fica o tempo inteiro querendo entender essa lógica. E essa questão de, não assista para não dar mais engajamento à desinformação. Inclusive, em algumas postagens nossas de checagens, né, a gente discutiu assim, vamos deixar disponível aonde estava essa desinformação? E a gente rediscutiu, disse, não vamos deixar disponível, porque uma vez que a gente disponibiliza, as pessoas, quem não tinha visto ainda, vai ver. Quem não tinha ainda interagido com esse conteúdo, vai interagir. Então, a gente vai dar realmente força para essa desinformação. Aquele mistério que a gente vai ali no dia a dia tentando desvendar como é que essa lógica ela pode ser utilizada a nosso benefício, ou seja, no combate à desinformação. É um negócio impressionante. Eu gostaria muito de entender. Eu estou tentando aqui com vocês entender como é que esse negócio funciona. Porque eu vou contar uma historinha. Tem uma senhora que faz uma faxina uma vez por semana lá em casa. E ela um dia desse chegou assustada. Um dia desse não, no início do atual governo, porque outra pessoa que contratava o serviço dela disse, você soube? Este governo que está entrando vai mandar tirar o nome de Jesus da Bíblia. Não, mas é desse nível. Agora como é que essa pessoa que reproduz isso para outra, ela recebeu essa informação o quê? Aqui no celular. Eu imagino que sim. É no grupo de Zap, onde só chegam informações desse nível, desse tipo. E não se consegue, como chamar, a bolha, né? Não consegue furar a bolha. Eles não vão. Não adianta você dizer. Às vezes você discuta, a pessoa diz, rapaz, não discuta não, porque você só vai reafirmar as crenças, as convicções de que precisa se confrontar realmente. Professora Emília, como é que a gente faz? Como é que a gente sai dessa...
É uma Me deu angústia. me deu uma esperança. De 1 milhão. Me deu uma esperança. É isso que a gente está tentando descobrir lá no Sei. laboratório. Mas é porque a Esse professora trabalho. falar num robozinho aqui, aí a professora Sandra tocou de leve. Não teve um robozinho que ia identificar quem estava girando essas informações, professora? É o que a professora Emília falou, né? Do desenvolvimento de uma plataforma que faz o monitoramento Sim. dessa varredura que está em desenvolvimento, né? Mas ela existe já, Porque nós temos desenvolver uma até. ferramenta dessa é um negócio tão complexo. É, né? É. Aí, Demorado, enquanto isso, existe eu ouço muito falar, principalmente aqui no Zap Zap, de que a direita, aí vamos falar já na questão do embate, né, da famosa polarização, que eu gosto de chamar mais bipolarização, porque polarização, cada um tem um polo, né? Então é uma bipolarização. Essa coisa neurótica, não, a esquerda leva de capote, leva de cambão. É verdade isso? Vocês percebem que realmente a direita partir domina as dessas- redes sociais, Que a domina, direita domina as redes sociais. e que é capaz de produzir muito mais desinformação do que, por exemplo, a esquerda. Existe isso? Eu não tenho dados formais, mas pela observação que a gente vê, eles têm uma fábrica de desinformação que funciona muito bem, não é de hoje, não. E no mundo, né? No Isso não é só mundo. no Brasil. É. A questão da desinformação é produzida pelos dois lados, né? A gente também tem que entender que ao outro lado ele também produz, né? Isso aí. Só que o que a gente percebe é que essa quantidade, se a gente fosse tentar quantificar isso, a gente entende que o outro lado, que você está falando aí de extrema-direita, produz com muito mais, de forma inclusive muito mais sofisticada, né? Mais profissional. Mais profissional e também, eu acho que assim, é até um campo para a gente fazer pesquisas, faz de forma muito articulada e intencional, porque no campo da desinformação nós temos, tanto que fake news não dá mais conta, né, do que vem a ser a desinformação hoje, porque a gente não tem só a informação falsa que é produzida deliberadamente para causar prejuízo ou dano a alguém. Mas a gente tem aquela também que ela é produzida e que, no caso, por exemplo, você pode compartilhar sem saber que aquilo é falso, né? Dado esse universo, que recebe um outro nome, inclusive. Já cometi isso. E tem aquela, Rubens, que é verdadeira informação, né? Mas ela é tratada de forma manipulada, descontextualizada e posta também em circulação. Então, esse campo, ele não é um campo fácil de se compreender, né? E nem é um campo desafiador, de certa forma. Inclusive, a gente pode até indicar o Alec Maracajá, né, que foi o nosso colega aqui também no Alumia. Ele tem estudos sobre como a rede social ela se porta diante de determinado tema, por exemplo, não somente direita ou esquerda, mas um tema que está em evidência no cenário político hoje, uma prisão de um político, por exemplo. Então, existem pesquisadores que monitoram como a rede social ela se comporta com relação àquele tema específico, e a gente percebe que, a depender do tema, vai ser mais de um determinado campo político do que outro. Então, isso vai variando também essa dominância que seria desse campo da rede social, né, de quem é que comanda, né, quem é que está ali à frente dessas informações circulantes. Ele tem livros e tem alguns estudos também que são bem interessantes de ler para entender um pouco como é que funciona essa questão. Alec Maracajá. Ele é integrante da rede, está dentro da formação, né? É muito atuante nisso. Professora Emília, a gente está se encaminhando para o final. Eu gostaria de uma palavra sua. Temos esperança, apesar de tudo, apesar de toda essa digamos assim, essa avalanche de desinformação que circula nas redes sociais. A senhora já pensou assim, disse, não era tão bom sem internet? Já chegou a pensar nisso, não? A gente era feliz e não sabia. Internet, não. Porque teve um tempo que a gente tinha internet, mas não tinha essa desinformação Sim, claro. da maneira que temos hoje, né? Sei. Eu acho que, como eu te disse, eu acho que passa pela questão da regulamentação. A gente conseguir reduzir essa avalanche
desinformação passa pela regulamentação das Big Techs, dessas redes sociais. Se a gente não acreditasse que é possível, de alguma forma, ou que a gente não pudesse trazer alguma contribuição para esse debate, por menor que fosse, a gente não estaria encampando essa luta e levando esse laboratório assim na raça como a gente tem feito, né? A gente acredita que é possível fazer alguma coisa. Estão fazendo, né? Estamos fazendo. Estão fazendo, né? Professora Maria Lívia. Maria, desculpa, é porque a gente se conheceu hoje, né? A gente se conheceu hoje nessa gravação. A gente está aqui num estúdio no centro da cidade, tentando retomar. Tentando não, estamos retomando esse programa que deu bom, né, professora? Deu bom porque isso é um produto do Observatório Paraibano de Jornalismo. Sim. A professora Sandra é uma das fundadoras, da articuladora. Você também faço parte. Sou privilegiado, né, de ser, digamos assim, as pessoas me dão um cartaz além do que eu mereço. Mas, professora, os seus alunos, de que forma eles percebem, eles estão tão engajados, para usar um termo, Sim. Eles estão engajados nessa luta da gente também? Os alunos, principalmente da pós-graduação, que eu também ministro aula na pós-graduação, todos os meus orientandos têm pesquisado desinformação. Então, todos? Todos. Desinformação em saúde, desinformação em bibliotecas escolares, desinformação em pesquisas científicas. Então, eu tenho encaminhado os meus orientandos à pesquisa sobre desinformação em nível de pós-graduação. Em nível de graduação, o que eu faço sempre, toda oportunidade que eu tenho em sala de aula, de trazer esse movimento transdisciplinar e falar da desinformação e incluir a desinformação nos trabalhos, nas provas, nas pesquisas, eu sempre faço. Então, assim, já vira uma marca nossa, uma vez que estamos trabalhando com desinformação, tentar sempre incluir essa questão de debater a desinformação, seja em sala de aula, seja em pesquisa, nos eventos. Então, eu tento seguir sempre essa linha de pesquisa e tem rendido ótimos frutos, como as dissertações defendidas, os trabalhos em eventos, TCC de graduação também. Então, eu vejo como realmente um tema que é possível de ser colocado em prática em sala de aula e que os alunos também incorporam com facilidade, porque compreendem a urgência que é tratar esse tema, trabalhar esse tema. Mas dá para pensar disso como uma disciplina regular de um curso? Sim. Por exemplo, no mestrado tem uma disciplina chamada Ética em Ambientes Digitais. Então, em Ética em Ambientes Digitais, a gente discute regulação, a gente discute dilemas técnico-científicos. Os dilemas, por exemplo, a questão de privacidade e segurança, as câmeras que estão instaladas nas ruas, que ao mesmo tempo trazem segurança, mas também invadem a nossa privacidade. Então, esses dilemas tecnológicos, eles são trazidos na perspectiva dessa disciplina, incluindo a desinformação também. Pois é, na minha cabeça, não era ética em ambiente digital, seria assim, combate à desinformação, tão simples, né? Mas eu não estou na academia, é por isso que eu faço essas leituras, me desculpe, tá? Professora Sandra, lamentavelmente eu ouvi que o Alumia está sem suporte financeiro, é isso? No momento a gente está trabalhando lá, atuando, sem os recursos financeiros para financiamento de bolsas dos estudantes, que a gente sabe que precisam também para a realização das checagens e de outros trabalhos também, no caso das redes sociais, a parte de edição e tudo mais. Mas a gente tem conseguido manter o grupo de colaboradores. Interessante isso, que a gente tem conseguido. Mas dentro da própria universidade não é possível obter digamos assim, não é possível orçamentar o Alumia? Não dá para fazer isso, professora? Olha, Rubens, essa questão orçamentária das universidades é uma questão tão séria, porque tem minguado ano a ano. Então, atualmente, o que a gente vê é assim, um movimento de professores, de dirigentes da universidade correndo atrás de financiamentos, de emendas parlamentares para poder suplementar o orçamento da universidade. O Alumia fez agora uma parceria com o governo do estado, né? A universidade assinou um acordo de cooperação
e a gente está nessa expectativa de que possa ter recursos para, vamos dizer assim, incrementar mais as nossas atividades. Mas já vem há algum tempo, né? E não temos ainda um retorno assim. Avançou, mas não concluiu. Não concluiu. É como dizia um amigo meu, nosso professor Múcio Souto, que foi vice-reitor da universidade, pró-reitor. Múcio disse, tudo encaminhado e nada resolvido. Não é? Parece que estamos nesse estágio, infelizmente, né? O acordo foi assinado, foi publicado, e agora a expectativa é que seja para depois do processo eleitoral, né? Depois do defeso eleitoral. Mas tem nada a ver com defesa eleitoral, pelo amor de Deus. É só uma desculpa que a galera tem. A assinatura de convênios, essas coisas têm a ver com defesa eleitoral também. De financiamento, né? O acordo foi na véspera, assim, foi assinado antes. Bom. Tem um prazo aí. Tem uns prazos. Se foi assinado antes, já podia ser efetivado. Mas nós estamos na expectativa. Não, mas vamos ficar vigilantes. Né? Vamos acreditar. Vamos esperançar. Vamos. Exato. Quantos temos de estudantes participando do Alumni atualmente, professora? Olha, a Alumni já teve uma equipe no primeiro momento que a gente chegava a 24 pesquisadores, 23, 24 pesquisadores, né? Incluindo professores e alunos. Alunos, os jornalistas também que faziam parte e os estudantes. No caso da checagem, porque são vários estudantes, não só é no caso da checagem, só no grupo de checagem. A gente também tem o grupo que a professora Lívia comanda, né, orienta, que é no caso das redes sociais. Tem também o pessoal que, na época, era da informática, que também tinha. Hoje, se você pensar na checagem, nós estamos com um grupo de 10 checadoras. Só temos mulheres hoje né, eu digo dos estudantes. Mas aí nós temos jornalista, também um outro jornalista, tem também, no caso eu estou na coordenação, isso do grupo aí chega a uns 12 checadores, é uma equipe... boa. E sem o financiamento, né? Sem bolsa, financiamento né? de bolsa. Eles estão voluntários aí. Eles são voluntários. Mas isso redundam em créditos para o histórico escolar? Como é que é isso? Como é que funciona? Eles podem, no caso, a gente já recebeu para estágio, né, o estágio que eles fazem, e eles têm também as certificações que vão servir para o currículo deles. Eles também têm essa parte aí. Eles gostam muito do Alumni. Hoje, só para você ter ideia, eu tinha uma reunião, que é a reunião do PPJ, o Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, e elas lá no grupo, sabe? E a reunião da checagem, E aí a gente manteve a reunião da checagem, coordenada por um outro colega, e a gente fez a reunião do PPJ. Mas me veio a questão do PPJ, porque Lívia estava falando de uma disciplina que existe no programa que ela atua, né? Hoje o PPJ, ele está até discutindo, na nossa reunião de hoje, a criação de uma linha de pesquisa que está voltada para a questão da integridade informacional, né? E nesse campo aí a gente vai ter a questão da desinformação. Inclusive está em processo aí de reformulação do nosso regulamento aí, e vem essa questão dessas disciplinas que serão voltadas para o campo do combate à desinformação. Na sala de aula, só para complementar, já que a gente está falando de universidade, né? A universidade como um todo, porque quando se cria lá no programa em que Lívia atua, ou no curso em que a professora Emília, o departamento, ela coordena, ou seja, num outro programa de pós-graduação, essa criação em vários ambientes da universidade, em vários setores, isso é importantíssimo, porque a gente entende que não é só um curso que vai dar conta disso, não é só um laboratório que vai dar conta disso, então, e não é só a universidade que vai dar conta disso, né? Porque a gente tem que fazer essa formação que é na universidade, mas também a gente tem que ter essa relação com a sociedade, né? Então, a gente tem que levar os cursos de educação midiática, a gente tem que levar também a democratização da checagem, porque a gente entende que não é só o Alumni que vai conseguir fazer esse combate à desinformação, né? Professora Emília, fora da CCTA, né? O centro de vocês, temos parcerias dentro da própria universidade de outras áreas do conhecimento?
Porque me falaram aí que tem essa plataforma está sendo desenvolvida, ela está sendo desenvolvida em outro centro, Ela de pesquisa. começou, né, no projeto anterior, parou, ainda não está num nível ótimo de utilização. Tem o pessoal da tecnologia, O pessoal da tecnologia, né? que é parceiro Mas nosso. qual é a área específica, assim, que a senhora... Eu do não centro sei de qual é a área, informática? é o centro de informática, Teve né? o pessoal da robótica, da né? robótica. Que é do laboratório de robótica, que era É. o professor Alisson, que estava E conosco. agora Agora estamos com outro, o Daniel Faustino, professor que vai Daniel. fazer parte da equipe, que é dessa plataforma que está dentro desse acordo de cooperação com o Estado. Bom, eu agradeço a presença de vocês, em nome do Observatório Paraibano de Jornalismo, o nosso OPJOR. Esse é uma retomada, né, como eu disse. Esperamos dar continuidade com regularidade, né? Porque temos dificuldades evidentes, né, de estúdio, de produção, de edição, mas a gente vai tocando, a gente já conseguiu chegar até aqui, né? Não vamos recuar, não. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela contribuição. Agradece, né? Eu acho que vocês desenvolvem um trabalho belíssimo, né? Porque combater a desinformação numa sociedade tão desinformada, com valores tão distorcidos, não é brincadeira. Bom, gente, até lá. Dá uma moral pra gente aí no canal do YouTube, tá? Dá um like aí, se inscreve no canal, né? E vamos pra frente, tá? Um abraço e até lá.